você em 2017, quando você foi, você já tinha vivido a Liga. Uhum. Né? Quantos anos tinha rolado da Liga? Acho que 2 anos, 3 anos. 6 anos de temporada. De temporada, mas 6 temporadas, quando 6 eu anos. parei a Liga até o programa. Não, você parou a Liga e entrou no palco. Ah, já foi isso? Que viagem. Que eu acho que é um dos melhores programas que eu já assisti, assim, na Band. Pra quem não lembra, tinha Rafinha Bastos, Mariana Weicker, Taíde. Como é que você foi parar lá? Cara, muito doido, porque eu apresentava o programa na TV Cultura na época, né? Humanos e Minas. Aham. E eu adorava fazer aquele programa. E me veio a oportunidade, a proposta. Ó, tem um programa novo que vai rolar na Band TV e a gente queria que você fizesse um teste. Antes de aceitar fazer o teste, eu fui e conversei com a direção do Humanos e Minas, expliquei a situação. E a Maria Amélia, que era a diretora na época, falou, ó, cara, vai. Se você passar, a gente vai ficar triste, mas também feliz, porque é uma nova oportunidade, né? E fiz o teste, passei nesse teste do Humanos e Minas, fui direto. Inclusive, continuei apresentando Humanos e Minas por um tempo, já com um contrato depois com a Band, Sim. que já estava no finalzinho ali, dava para fazer esse trâmite. E fui fazer a Liga. E foi muito louco, porque foi uma experiência diferente para mim. Eu saí da minha zona de conforto. Tá ali no Humanos e Minas era muito legal, porque eu apresentava os amigos, apresentava pessoas que eu comecei a fazer amizade, mas todos dentro da mesma arte, Sim. né? Música, desenho, grafite, artes plásticas. Quando veio a Liga, cara, foi muito louco, porque eu reaprendi muita coisa. Eu achava que já conhecia muita coisa, e através desse programa eu percebi que eu conhecia superficialmente. Então eu aprendi muita coisa e foi... Eu não sabia que eu tinha coragem de fazer tanta coisa que fiz na Liga. Você foi o que ficou mais tempo, né? De todas as pessoas. Da primeira à última temporada. Eu lembro que trocou uma galera e você tava ali. Sim, sim. Qual foi o teste, você lembra? Eu tinha que acompanhar um senhor que faz coleta de material reciclável, que era, não sei de qual cidade do Nordeste, se eu não estiver enganado, e que ele não soltava uma informação, que era justamente sobre a filha ou as filhas dele. Toda vez que chegava nesse ponto, ele enrolava e ele não falava. E aí falaram para mim, olha, você vai acompanhar uma pessoa que todas as vezes que a gente chega em tal ponto, ele não fala, ele trava. E a gente quer saber dessa história, quer saber de onde ele veio. Ele tem família, então a gente quer que ele conte. E eu fui nesse dia, e eu não sei por que esse senhor, ele se identificou comigo, gostou da minha pessoa e a gente começou a conversar. Talvez o erro de quem conversou com ele antes foi justamente entrevistá-lo, quando na verdade uma conversa é muito melhor do que uma entrevista. Sim. Eu sempre tento deixar as minhas conversas, as minhas entrevistas, mais um bate-papo do que uma entrevista. Porque a entrevista é muito mecânico, você intimida a pessoa. Parece que você está obrigando a pessoa, coagindo a pessoa a responder o que você quer. Sim. E no bate-papo não. No bate-papo, se você esqueceu o que eu perguntei para você, a gente já passa por uma outra conversa e assim vai. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei perguntando como que era a dificuldade, do que ele mais gostava de fazer. Saindo dali, hoje, depois daqui, o que você vai fazer? Aí ele já fica mais à vontade para conversar e tal. E aí eu cheguei falando da minha vida para ele. Eu não comecei perguntando da vida pessoal dele. Família. Comecei a falar da minha família. E aí, do nada, ele falou. Eu também. Assim, assim, assado, e contou a história. Quando ele falou das filhas, eu falei, eu acho que eu consegui. Já dá aquela olhadinha pro produtor aí. Eu acho que eu consegui. Porque ele falou o seguinte, eu não gosto de falar muito sobre isso, porque eu não gostaria de ver que minhas filhas me vissem na situação que eu estou agora. Mas também é interessante elas saberem aonde o pai delas está agora, né? Falei, eu gosto muito de que a minha família saiba onde eu estou e tal, eu consegui. E, coincidentemente, nesse momento, a gente estava pegando garrafas, cortei a minha mão. Cortei a mão, começou a sair sangue, aquela parada toda, aproveitei o ensejo e disse, eu dou sangue pelos meus objetivos. O teste deve ter entrado. Aí já, eu né? consegui. Rodaram o teste ou foi só o teste mesmo? Acho que foi só teste mesmo. Aí eu consegui. E aí todas as matérias que vinha, eu seguia conseguindo trazer aquilo que a direção queria. E deu tudo certo. Eu consegui sempre chamar a atenção pela natureza da nossa conversa, né? Não, em muitos lugares também, eles só queriam que fosse Taíde, por exemplo, presídio. O da Paraíba. Só o Taíde entrava.
Na Rocinha, que teve que subir na Rocinha para falar com umas pessoas. Só vai entrar se for o Taíde. Então, assim, vários lugares, só o Taíde entrar. Eles, quando você fala, o pessoal, a pauta, o programa ou às vezes até o lugar mesmo? Tipo, beleza, vocês podem vir, mas eu quero ele. Sim. Era sim, um pouco sim. dos dois. Principalmente esse do presídio foi assim que aconteceu. Eles falaram, não, se for aquele mano lá, Pode ser. pode ser. E por incrível que... Olha só que doido, né? Eu cheguei na Paraíba, assim que eu entrei na cela, conversa vai, conversa vem, um cara olhando pra mim e falou assim, eu sou lá da sua área, irmão. Falei, como assim é da minha área? Joaniza. Falei, você tá brincando? Falei, mas eu não sou da Joaniza, eu sou vizinho da Joaniza, já morei lá, hoje eu sou vizinho. Falei, não, eu sei, mas se você pegar a Joaniza, Tiozão, missionária, Miriam, é tudo a mesma coisa. Eu falei, é verdade, é verdade. Então, você vê que, não sei o que aconteceu, que eu estava num lugar com uma pessoa que eu nem imaginava que me conhecia do mesmo lugar que eu vivi. Era pra estar ali. Isso traz muita identificação. São pessoas iguais, entendeu? Isso facilita um pouco a conversa. Eu lembro que assim, você e a... Eu acompanhei todas as temporadas, mas acho que você e a Mariana, a Vai, que eram as que eu mais curtia, porque justamente o que você falou, de parecia, né, era tudo muito natural. Eu acho que quando eu comecei a fazer, inclusive, Trampozinho, que a gente trocou essa ideia esses dias, eu assistia bastante de referência, porque é isso, se você não ganha o cara ali nos primeiros 5 minutos e o cara vê que você tá ali no pé de igualdade, você não consegue mais nada. Eu penso que existe o objetivo, você não pode se desvencilhar dele, você tem que manter o objetivo. Mas você, acima de tudo, tem que manter o respeito pelo convidado ou convidada. A direção sabe disso. Eu nunca vou passar por cima do respeito que eu tenho que ter pelo convidado só para dar audiência para o programa. Sim. Porque a minha cara não vai estar só na televisão. Eu sou um cara que ando na rua, eu sou um cara que vou para todos os lugares. E esse respeito, quero que me acompanhe. Se eu for apenas um cara que faz de tudo para dar audiência para o programa, não respeitando o convidado, cara, eu não sou assim, eu não gosto. Alguma pauta você não conseguiu terminar ou escolheu não fazer justamente por isso? Existiu uma pauta que foi assim, era uma questão de fertilização in vitro, onde o casal não estava conseguindo o objetivo e eles estavam buscando todos os recursos possíveis. E eu acompanhei eles até uma clínica, passou um tempo, a gente teve que voltar para pegar o resultado. E nessa que eu voltei para pegar o resultado, a gente ficou na recepção esperando o casal descer. Assim, aí o diretor comigo do lado, assim que eles descerem, que eles abrirem a porta ali no elevador, você já cola, já pergunta como é que foi. Assim que o casal desceu, eu já notei que a mulher estava chorando muito, chorando demais. Eu falei para ele, você já sabe o que aconteceu, né? Eu falei, eu sei, mas vai lá perguntar. Eu falei, cara, não vou perguntar. Não, vai lá perguntar para ele como é que foi. Falar, cara, a gente já sabe como é que foi, cara, a mulher tá chorando. Ele, não, vai lá perguntar. Eu falei, não vou perguntar. O câmera vai lá, capta as imagens, a gente já sabe do resultado, eles vão falar de qualquer maneira. E foi dito e feito. Assim que a câmera chegou, o semblante triste, ela chorando. Cara, tem coisas que você não precisa forçar a barra. Uhum. Você tem que respeitar. E foi o que eu fiz. Eu não perguntei para ela. É como, por exemplo, uma coisa que eu sempre achei ridículo. Quando tem uma história de crime com morte, o repórter vai no velório da pessoa e pergunta por um parente, mãe, pai ou qualquer coisa parecida. O que você está sentindo agora? Cara, pelo amor de Deus, isso é uma grande falta de respeito, irmão. Sim. Desculpa, é uma grande falta de respeito. Tá óbvio o que a pessoa está sentindo no momento. Então eu procuro não fazer esse tipo de sensacionalismo, sabe? Agora, o que me deixou muito feliz, só que infelizmente a gente não mostrou, é que depois de algum tempo eu recebi uma ligação dessa mesma mulher dizendo o seguinte, cara, eu tô muito feliz porque a gente conseguiu o nosso resultado, o nosso objetivo. Falei, é mesmo? E como foi o procedimento? Falou, natural. Nós não precisamos fazer nenhum procedimento. Que da hora. Aí eu falei, pessoal, já tinha acabado a liga, cara. Falei, puxa, agora a gente podia estar no ar para mostrar isso também. Por que acabou? Se você souber, me diga. Cara, era muito bom. Eu lembro que dava audiência. Sim. A liga... E aparentemente não era um programa caro, eu acho, né? Não sei, cara. Tipo assim, beleza, tinha viagem e tal, mas não era, né, não tinha cenário, não era uma mega produção. Não tinha maquiagem, Sim. não tinha roupa específica. A gente saía de casa e ia fazer.
Agora, o programa A Liga, ela mudou a maneira de se fazer jornalismo no Brasil. Né? Então, antes os programas, os repórteres ficavam de longe, comentando como era e tal. E a Liga não, a Liga a gente colocava a mão na massa, não tinha aquele negócio de ficar só olhando, sabe como que é? E aí eu reparei que assim que a Liga começou a fazer até audiência e todo mundo assistindo, os programas jornalísticos começaram a fazer a mesma coisa. O repórter começou a ir lá, a pôr a mão na massa, sabe? E aí eu achei isso muito louco, porque estava muito chato, né? Sempre a mesma história, sempre mais do mesmo. Agora estamos aqui acompanhando o recapeamento asfáltico. Não, vamos acompanhar, vamos fazer junto. Isso a Liga trouxe, que mudou completamente. A primeira formação era você, Rafinha? Eu, Rafinha, Mariana... Não, Mariana não. Não, acho que era Débora Vilauba. Débora Vilauba. Não, aí antes ainda teve a Tainá. A Tainá, aquela ficou pouco. Teve muita gente. Aí teve o China também, Chinaína. Teve o Cazé. O Cazé é muito engraçado. A Sofia Reis. Sofia, muita gente, cara. Como é que decidia quem ia fazer cada coisa? Tinha esse tipo de... Ou vocês... Era meio aleatório? Aleatório. Eles sempre me chamavam para fazer as matérias. Eu nunca fiz assim, eu quero fazer essa, eu vou escolher essa matéria. Eu já tive a oportunidade de falar, olha, se pintar tal matéria eu gostaria de fazer. Mas assim, eu escolher uma matéria, não. Eu sempre fui escolhido para fazer as matérias. Eu até preferi isso. Preferi assim. Senão fica muito fácil para mim, né? Um desafio, né? Senão fica muito fácil. A gente fez muito... O que eu já fiz foi o seguinte, é falar, não, eu não quero fazer isso aí. Isso eu já fiz. Pela pauta? Pela pauta, pelo lugar, sabe? Teve lugar que eu sabia que ia ser difícil. Tipo qual? Mas eu fui. Tá. Eu fui. Não vai ser difícil, mas eu vou. Aí surgiu a segunda oportunidade de fazer a mesma coisa no mesmo lugar. Falei, gente, eu não vou fazer. Já fiz, já sei que é PE, tal, total, eu não vou fazer. A Cracolândia, a gente fez muitas vezes. Até que teve um momento que eu falei, gente, desculpa, manda outra pessoa, eu não vou fazer mais. Mas a gente fez muito. E dessa aí a gente fez amizade com as pessoas, conseguimos entender melhor o ritmo do lugar e tal, né? Mas foi bem difícil fazer. A Liga não era para qualquer um. Não era para qualquer um. Tinha que ter estômago e coragem para fazer. E fazer uma prova dos casais aqui com vocês. Vamos ver se a Ana Preta gabarita aqui a trajetória está na TV. Fazer uma pergunta, você dá a sua resposta, ele confirma. Qual desses lugares que o Taíde visitou, ele passou mais perrengue? Tem sempre duas opções. Tá. Cracolândia ou Presídio? Acho que Cracolândia. Qual foi o mais puxado pra você? Tá totalmente correta. Cracolândia? Cracolândia. Porque na Cracolândia você não tem controle de nada. Você tá no meio da rua, você tá exposto. Uma vez a gente estava dando uma entrevista e o pessoal... Taíde, vem aqui na van. Vem aqui, que a gente precisa passar um roteiro pra você. Aí eu fui. Aí eu falei, qual que é o roteiro? Não é roteiro, cara. Aqui atrás de você tinha um cara com uma peixeira na cintura, entendeu? E a gente não tem o controle e tal. Então, a Cracolândia foi bem complicada. No Presídio, nem tanto. Porque, assim, além do risco todo, você trabalha ali com a imprevisibilidade o tempo todo, né? Do cara que ele vê uma câmera, ele pode se assustar, ou ele tem uma outra intenção, ou tá numa brisa errada. A câmera não é bem-vinda. Ela nunca é bem-vinda. Sempre falaram isso pra gente. Porque outras emissoras chegaram antes... E não fizeram o trabalho bem feito. E aí eles perdem a confiança, né? Então a gente sofreu bastante. Quando você foi, era onde? No mesmo lugar ali na Júlio Prestes ali. É que agora tem até um muro. Agora subiu um muro ali, né? Pra fazer a divisão ali, pra eles não irem pra... Mas tá meio espalhado, espalhado pelo centro. Mas era onde ali, no epicentro ali, onde tem o muro. Mas a Liga me ensinou muito, cara. É um dos programas que eu sempre vou agradecer eternamente, porque me ensinou muita coisa. A me portar diante das câmeras é uma situação inusitada, a tratar as pessoas, foi ótimo, sem dúvida nenhuma. Próxima pergunta, qual desses lugares Taíde foi seguido? Uruguai ou México? Você sabe. Uruguai, né? Porque foi no Paraguai. Você nem Uruguai nem México, é dele. Eu assisti uma entrevista que foi num cemitério, se eu não me engano, no México. Esse também. Aí. Eu vi sim, então eu estudei. Isso aí. Então passei foram informações. muitas perseguições, desculpa. Essa daí seria México, mas eu entendi Paraguai. Uruguai, Paraguai. Na verdade, no México, não foi uma perseguição, foi um alerta, talvez, né? Cuidados, perigo. A gente estava num cemitério, a repórter estava lá nos mostrando
o cemitério onde os líderes são enterrados, aquela parada toda. E nesse dia, teve vários aviões de pequeno porte que eles davam rasante, cara, no cemitério. E subiam de novo. Mas estava sendo enterrado alguém do pessoal deles lá. Um piloto de entrega estava sendo enterrado naquele dia, então era tipo uma homenagem. Porém, é o seguinte, na hora que a gente estava num dos corredores... Como que a gente está de tempo? Porque se deixar... Não, é que estamos aqui tempo livre. Você tem que saber, né? Keep going. Keep going. Eu acho que eles tinham que voltar para o campo, hein? O cara aí, hein? Aí, a gente estava, de repente, num corredor assim, desceu um carro, aqueles carros, né? 4x4, vidro todo escuro. E aí ele parou bem na frente desse corredor. Aí o vidro baixou só um pouquinho, assim, ó. A repórter falou assim, vamos esperar um pouquinho? Vamos esperar um pouquinho? Eu falei, vamos esperar. Aí, uns, sei lá, 30 segundos e tal. Aí eles fecharam o vidro e foram embora. Eu falei, e agora? A gente pode ir? Eu falei, podemos ir. Provavelmente esse daí era alguém de um cartel que veio ver de perto o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo aqui. Eu falei, você está brincando comigo? Eu falei, não, falando sério. Os aviões são só uma homenagem para quem está sendo enterrado hoje. Mas esse daí, com certeza, veio verificar o que nós estamos fazendo. Eu falei, e se nós estivéssemos fazendo alguma coisa suspeita? Ele falou, você não teria tempo de me perguntar isso. Eu falei, caramba. Passava nada. Do Paraguai, eu confundi Uruguai com Paraguai. Do Paraguai foi tenso. Foi tenso, lá foi tenso. Quase foram inchados, a polícia teve que... Acho que foi a pior de todas. Né? O que era no Paraguai? No Paraguai nós fomos fazer uma matéria para mostrar a facilidade que se tem, ou se tinha, de entrar com coisas ilegais no Brasil. Coisas leves. Bem leve. Nossa, bem tranquilo. Uma blusinha. Sim, claro. Aí, a ideia da produção foi o seguinte, comprar um revólver de brinquedo, uma calculadora e um saco de farinha de trigo. E era farinha de trigo mesmo, tá? Aí, o que aconteceu? Eles falaram assim, ó, nós vamos agora, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar para a câmera as coisas que nós vamos tentar entrar no Brasil sem avisar que nós estamos levando. Falei, tá bom, vamos fazer isso. Aí eles queriam que a gente fizesse aqui no meio da rua. Falei, não vamos fazer na rua, vamos fazer num lugar mais escondidinho e tal. Não, vamos fazer aqui mesmo, cara. Assim que eu comecei a tirar as coisas de dentro da sacola e mostrar para a câmera, olha, nós estamos levando aqui um pacote de farinha, esse revólver que era uma réplica, demais, tentei até trazer, mas não consegui. Essa réplica de arma de fogo e essa calculadora, que seria um eletrônico e tal. Vamos, cara, de repente, do outro lado da avenida, tinha um ponto de táxi. E aí veio alguém desse ponto de táxi perguntando, ei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei falar coisa nada, né? Mas ainda o diretor era... O Nano estava com a gente. Ele estava... Eu falei, aí ele começou a debater com os caras. Isso que ele começou a explicar, começou a chegar mais pessoas desse ponto de táxi. E começaram a chegar, e fizeram uma roda. Não, estão denunciando. Paraguai não é assim. E tal, e começaram a ficar exaltados. Não sei o que aconteceu, que a gente atravessou a rua e fomos para onde estava o ponto de táxi. E começou a juntar mais pessoas ainda. E aí empurra daqui, empurra dali. Não sei o que aconteceu, cara, que veio um carro de polícia, já começaram a empurrar a gente para dentro do carro de polícia, não sei quem tomou um chute na bunda, foi um chute violento, hein? Chute na bunda. Bicuda, né? Assim que entramos no carro, na viatura, passou um cara do lado de fora com uma corda na mão, assim, balançando a corda. Brasileiro, e eles continuam de corintiano. Mano, começou, e eu tava de brincos, eu sempre uso, né? E os caras ficavam, ei, maricón. Homofobia, né? Porque existe isso né, lá, né, irmão? E começaram a ameaçar que iam pegar a gente realmente. E aí entramos no carro na viatura, levaram a gente para a delegacia, chegamos na delegacia tal, começamos a ouvir barulho lá fora, o pessoal tá aí fora esperando vocês, o pessoal tá aí fora esperando vocês. Falei, nossa. Loucura. Aí ligaram para a Band aqui do Brasil, e ficou aquele negócio do intercâmbio, até que eles nos colocaram numa van e nos levaram até para depois ali da aduana. A gente conseguiu sair fora.
Foi e fechou a matéria, não? E outra, se não tivesse chegado o carro de polícia ali, a gente ia ser linchado sem dúvida nenhuma, com toda certeza. Eles iam linchar, eles estavam a fim de fazer o bicho pegar. Até porque existe entre Paraguai e Brasil existe uma questão política, histórica, sabe? Muitas pessoas nem sabem da guerra entre o Brasil então, e Paraguai, né? Não, teve um momento, antes dessa treta toda, teve um momento que eu estava ali entrevistando uma senhora que estava comprando alguma coisa, e um cara gigante assim, falando, você está molestando a senhora? Eu falei, não, eu estou aborrecendo a senhora? Eu falei, não, e tal. E o cara colocou a mão assim, e eu não gosto que coloque a mão em mim, né? Eu falei, mano, tira a mão de mim. E o cara era gigante assim, eu falei, tira a mão de mim. Não problema. Aí começou a falar um monte de coisa, no meio da conversa ele falou, porque Itaipu, e não sei o que era mais. Aí eu notei, então é uma questão já histórica entre Eu acho que eles até estudam isso na escola. Aqui no Brasil, eles fazem questão de, né, esconder, e lá é algo que eles aprendem na escola. Então, assim, cara, não tem como, Teve né? um momento que eu estava procurando coisas para comprar e que eu cheguei na frente de uma loja para perguntar o preço. O cara que estava em frente à loja, ele virou as costas, ele entrou pela loja. Eu fui perguntar, ele virou as costas e foi embora. Então, em alguns lugares, pelo menos, pode ser que tenha mudado, ou impressão. A minha impressão é que eles não são muito lá como brasileiros, não.